fugir da aparência do mal. Quem nunca ouviu esse versículo sendo utilizado para defender a ideia de que tem ali um estereotipo, tem uma roupa ali, tem, sei lá, uma aparência maligna que o cristão tem que fugir, tem que se abster, né? Sei lá, Satanás agora é estilista, lançou uma linha de roupa que você não pode usar, alguma coisa nesse sentido. Bom, eu mesmo já ouvi muito esse texto sendo utilizado para argumentar contra tatuagem, contra piercing, contra pintar cabelo ou usar roupas pretas, né, com caveira ou coisa do tipo. Quem nunca ouviu esse tipo de aplicação? Quem nunca ouviu esse texto sendo tirado do seu contexto e virando um pretexto para perseguição dentro da igreja? Olha que beleza. Bom, meu nome é Nicolas Andrade, sejam muito bem-vindos ao meu canal. É um prazer ter você aqui. E eu já peço que você deixe seu like, confere aí se você está inscrito no canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos, familiares e até inimigos, vai ser muito bem-vindo também. Né? Faz aí todo o script que você já conhece, você que é um bom, né, consumidor do YouTube, aí já ouviu bastante a galera falar tudo que você tem que fazer, e isso vai ser de grande ajuda, vai ser maravilhoso para nós aí que estamos começando aqui a produzir conteúdo. Me sigam também no Instagram, gente. Vou deixar aqui na descrição o link do meu Instagram, das minhas redes. Vou deixar também o link do meu podcast, né, o Fariseu Reformado, que eu tenho ali junto com a minha irmã, Domi Andrade. Peço a você que me siga lá. E é isso, vamos pro vídeo. Bom, para a gente entender o problema que acontece com a interpretação desse versículo, a gente primeiro precisa entender aonde que ele está escrito, qual é o seu contexto. Porque o que eu entendo, não só desse versículo, mas de muitos outros, é que o problema que está acontecendo ali é justamente um problema já recorrente no Brasil, no cenário que a gente vive, que é a galera da teologia do versículo isolado, né? A galera que pincela o versículo para fora do seu contexto. Isso é um grande problema, porque você impede quem está ouvindo, impede ler o versículo, entender o versículo dentro daquilo que o autor queria dizer, dentro daquilo que o autor de fato se propôs a falar, porque você tira toda a argumentação, todo o contexto por trás daquele versículo e isola e faz daquilo ali caixinha de promessa, biscoito da sorte, aplica ele do jeito que você quiser, né? Isso é um grande problema, isso é muito perigoso. Então, qual é o contexto desse versículo? Bom, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 5:22, fugir da aparência do mal, ou abstenham-se de toda forma do mal, fugir daquilo que parece ser do mal, enfim, não importa, depende muito aí da tradução que você está usando. Mas qual é o contexto? O que Paulo está querendo dizer com isso? Bom, essa parte da carta aos Tessalonicenses é uma parte onde Paulo está dando uma série de instruções, né? Ele está finalizando a carta, é o finalzinho da carta, e ele está dando meio que umas instruções gerais. E aí, o contexto, né, a perícope dessa instrução acontece ali a partir do verso 19, onde ele fala assim, ó, não apagueis o espírito. No verso 20 ele vai dizer, não desprezais as profecias. Então a gente percebe que muito provavelmente o que estava acontecendo ali com a igreja de Tessalônica era que a galera possivelmente estava com o pé atrás em relação à profecia, em relação ao que a galera estava disseminando na igreja, ao que a galera estava falando. Muito provavelmente motivados ali pelos alertas que os apóstolos faziam sobre os falsos profetas, sobre a falsa profecia, sobre o falso ensino. Então é possível que esse receio deles de serem enganados ou coisa do tipo estava levando eles a também acabar desprezando as profecias, acabar tendo tanto medo que eles não queriam nem ouvir nada. E aí Paulo vai falar, ó, não apaguem o espírito, tomem cuidado, não é bem assim, não desprezem a profecia. Não é para vocês desprezar, não é para vocês também jogar fora, vocês largar, não. O que vocês têm que fazer é ter bom senso, o que vocês têm que fazer é o que está sendo orientado em várias cartas, em vários lugares ali do Novo Testamento, avaliar a profecia mediante a palavra de Deus, porque no Novo Testamento é assim que funciona, a profecia ela passa pelo crivo da palavra de Deus, ela passa pelo crivo do evangelho, do que os apóstolos, do que toda a escritura, inclusive do Antigo Testamento, fala. E, portanto, Paulo, então, orienta no verso 21 a examinar todas as coisas, provar de todas as coisas, fazer uma análise de todas as coisas que está sendo disseminado, que está sendo falado, e reter aquilo que for bom, ficar com aquilo que tiver valia, que for de fato útil, certo? Que inclusive esse texto, esse versículo 21, também é muito utilizado fora do seu contexto. A gente pode até fazer um outro vídeo só para ele, mas geralmente as pessoas usam ele para poder justificar o cristão cometer pecados, justificar o cristão
participar e aprovar situações de pecado, na ideia de que ele está aprovando, que ele está examinando todas as coisas e tirando a parte boa. E eu não sei qual é a parte boa do pecado, né? Mas aí a questão é essa. Paulo está falando da profecia, está aconselhando eles a não desprezar a profecia, a não apagar a ação do Espírito Santo mediante o dom de profecia. E então ele faz esse último alerta, dizendo, olha, fujam de toda a aparência do mal. Ou seja, não apaguem o espírito, não desprezem a profecia, analise a profecia. Se der para reter algo bom do que está sendo falado, se for coisa boa, porque as pessoas, no ato de profetizar, no ato de serem usados, elas podem errar. Afinal, lá em 1 Coríntios 12, 13, 14, Paulo vai deixar claro que o espírito é sujeito ao profeta. Portanto, ele fala, olha, analisem e retenham aquilo que for útil, mas fujam de toda a aparência do mal. Portanto, é o seguinte, vocês têm que ter, de fato, o olho aberto em relação às falsas profecias, em relação ao falso ensino, em relação à deturpação do evangelho. Mas nesse processo de fugir da aparência do mal, nesse processo de não permitir que o evangelho seja deturpado, que haja falsa profecia na igreja, não apaguem o espírito, não desprezem a profecia, certo? Então é basicamente disso que se trata esse versículo. E é esse o contexto em que ele foi aplicado. Portanto, esse versículo não pode ser utilizado para falar de roupa, para falar de tatuagem, para falar desse tipo de coisa. É evidente que o cristão ele pode entender o princípio da questão, da ligação com o mal em relação à aparência, mas não utilizando esse versículo. Não é o que Paulo está querendo dizer. O texto não está falando sobre isso. O que nós precisamos ter enquanto cristãos é algo chamado bom senso. Por exemplo, se você for fazer uma tatuagem, você não vai fazer de qualquer jeito, em qualquer lugar, qualquer coisa. Não, você vai procurar algo que tenha um significado legal, que tenha um sentido, certo? Muitas pessoas já tatuaram coisas porque acharam legal, porque viram na outra pessoa, né? Porque era uma tendência, uma moda, e infelizmente essas tatuagens tinham ligações, por exemplo, com facções criminosas, com movimentos extremistas. Então, assim, a falta do bom senso, a falta de analisar o que você está fazendo e como você está fazendo, pode trazer prejuízo para a sua vida. Então, a gente não precisa distorcer o sentido do texto, a gente não precisa dizer que Paulo está dizendo algo que ele não está dizendo. Paulo está falando ali num contexto muito específico. Mas a gente pode entender o princípio que ele está aplicando em relação à profecia como sendo algo também que a gente pode aplicar em nossas vidas, levando em consideração o bom senso e a autocrítica de olhar para si e tentar entender se aquela atitude ou se aquela escolha que eu estou tomando realmente glorifica a Deus, realmente vai ser boa para mim ou possivelmente trará algum tipo de prejuízo para mim, certo? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez eu peço, deixe seu like, deixe seu comentário, vai ser ótimo interagir com você, seja aqui, seja lá no Instagram, onde a gente abre caixinhas, onde a gente troca ideia. E é isso daí. Fiquem com Deus e até o próximo.